Fala, impressionadores! Bora para a nossa quarta aula do curso básico aqui de Power Query. E a aula de hoje vai ser importante pra caramba, porque nessa aula você vai aprender a tratar bases de dados super bagunçadas, que nem essa aqui, com células mescladas, com informações juntas na mesma coluna, com tabelas separadas, cabeçalhos se repetindo, muita coisa para deixar a base de dados organizada, perfeita, que nem essa aqui, para conseguir trabalhar no Power BI. Então essa aula é muito importante, porque sem ela, às vezes você vai se deparar com uma tabela bagunçada, não vai saber editar, não vai saber trabalhar com ela e não vai conseguir trabalhar no Power BI, não vai conseguir avançar, vai ficar travado ali. Então presta muita atenção na aula de hoje, baixe os arquivos que estão aqui na descrição do vídeo para você conseguir praticar o passo a passo aí da sua casa e não esquece que aqui na descrição do vídeo também tem um link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar praticando depois dessa aula. Então vamos para o conteúdo de hoje. Bom, vamos lá. Então, para a aula de hoje, eu separei uma base de dados nova, então nada a ver com o que a gente estava trabalhando nas últimas aulas, para a gente abrir um arquivo novo do Power BI, ou o mesmo arquivo, mas enfim, outra base de dados aqui, para a gente poder começar a trabalhar em cima dessa nova base de dados. Como que funciona essa nova base de dados? Muitas vezes, você vai ter acesso a uma base de dados organizada que nem a gente tinha lá atrás. Então, se eu abrir aqui a base de dados das aulas anteriores, só para você relembrar, basicamente uma base de dados onde cada coluna representa uma informação ali, por exemplo, sobre a venda. Então a gente tem aqui a data da venda, o produto, o preço unitário e assim por diante. E as vendas estão dispostas em linhas, então cada linha é uma venda nova, digamos assim. Beleza. Só que, se você olhar nessa nossa nova base de dados, ela não está no formato padrão de uma base de dados onde cada coluna representa uma única informação e cada linha é uma transação. Ela já está num outro formato que não é o formato ideal para trabalhar no Power BI. Como que ela está distribuída? A gente tem basicamente as vendas, como é que elas estão, digamos assim? Elas estão, o ano aqui está representado na tabela, então essa aqui é a tabela do ano com as vendas do ano de 2022, essa aqui é a tabela com as vendas do ano de 2023, essa com a tabela do ano de 2024 e assim por diante. Só que, olha só como é que ela está. Então primeiro, a gente tem uma tabela para cada ano, o que já não faz o menor sentido. Olha só, os cabeçalhos estão se repetindo, que já começa errado. Outra coisa, tá vendo que aqui na primeira coluna eu tenho 2022, que é uma célula que está pegando várias células, ou seja, uma célula mesclada. Só que um problema de célula mesclada que eu já vou te adiantar. Quando a gente tem uma célula mesclada, olha só, deixa eu tirar a mesclagem dessa célula. Quando a gente tem uma célula mesclada, a gente tem, na verdade, a primeira célula preenchida e as outras vazias. Só que quando a gente clica para mesclar, ela dá uma disfarçada. Então já vai começar com esse problema. Outro problema, a gente tem mais célula mesclada aqui, ó, tá vendo? Cidade e Rio de Janeiro. Essas duas informações são referentes à quantidade vendida no Rio e ao faturamento no Rio. E se eu clicar aqui, por exemplo, para tirar essa mesclagem, repara, só a primeira célula está mesclada. Quer dizer, só a primeira célula está preenchida, mas quando a gente mescla, ela dá essa... Parece, né, que as duas estão preenchidas, mas na verdade é só a primeira. Então já começa com esse erro. Células mescladas, vai ter informação faltando ali, porque só a primeira fica preenchida, o resto fica vazio. Segundo erro, misturar duas informações na mesma coluna. Olha só, primeiro que essa coluna não tem informação nenhuma. Essa é uma coluna que era para ser, sei lá, um título de uma coluna, por exemplo, a quantidade vendida e faturamento. Então eu tenho aqui, olha só essa coluna D de dado, por exemplo. Eu tenho na mesma coluna o mês em que a venda foi feita, a quantidade, né, de quilos, por exemplo, do produto vendido e o faturamento. Então eu tenho três informações na mesma coluna. Só que não, eu deveria ter uma coluna que me dissesse qual é o mês, outra coluna que me dissesse qual é a quantidade vendida e outra coluna que me dissesse qual que é o faturamento. Então aqui já começa com informações que estão erradas, né, porque está misturando muita coisa. E ao invés das informações estarem dispostas em linhas, ou seja, ao invés de ter uma linha para janeiro, uma linha para fevereiro, uma linha para março e assim por diante, elas estão dispostas em colunas. Então tem muita coisa errada aqui nessa tabela, por isso que o nosso objetivo final é chegar essa aqui é exatamente a mesma tabela, só que com outra disposição dos dados. Então, 2022, janeiro, em Belo Horizonte. Ainda tem a cidade, né? Que é aqui, justamente a informação que eu comentei. Então, justamente isso, a gente precisa ter 2022, janeiro, Belo Horizonte, quantidade de faturamento. 2022, janeiro, Curitiba, quantidade de faturamento e assim por diante. Então, primeiro de tudo, vamos lá, passo a passo. Quando você se deparar com uma base de dados dessa, o que você faz? Você desespera? Não. Você, primeiro de tudo, vai abrir um bloco de notas e você vai anotar quais são as colunas que você precisa ter naquela tabela.
Porque senão você vai começar a olhar e falar, meu Deus, a quantidade de faturamento, cidade, tem célula mesclada, tem cabeçalho, tem não sei o quê. Não, calma. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir um bloco de notas e vai listar quais são as colunas que você precisa. E aí, lembrando o seguinte, a tabela, uma base de dados, para ela funcionar, ela tem que seguir essa regra. A regra que eu comentei no início da aula. Cada coluna só pode ter um tipo de informação, uma informação. Então não pode misturar mês com quantidade, com faturamento, com cidade, não, nada disso. Cada coluna, um dado. Então, por exemplo, uma coluna aqui, ó, eu tenho os anos. Então vai ser uma coluna de ano, eu tenho os meses. Então vai ser uma coluna de mês, deixa eu só tirar um pouquinho o espaçamento entre as informações aqui para ficar melhor. Então uma coluna de ano, uma coluna de mês, uma coluna de cidade, já que a gente tem informação aqui, ó, de cidade na nossa base de dados. Além de cidade, a gente precisa ter o quê? Quantidade vendida e faturamento. Beleza. Então, uma informação de ano, uma de mês, uma de cidade, uma de quantidade vendida e uma de faturamento. E um outro detalhe que tem de errado nessa tabela, que eu não comentei contigo ainda, que é o seguinte. Se você olhar lá no final da tabela, olha só que pecado. Tem uma coluna de total aqui. Beleza, mas por que a tabela tá assim nesse formato? Por que ela tem esse total? Cara, porque provavelmente alguém organizou a tabela desse jeito e achou que estava arrasando. E assim, para visualizar a tabela pelo Excel, até funciona, porque você consegue ter acesso aos dados bem fácil. Agora, para você pegar isso e usar como fonte, como base de dados, para montar um relatório, por exemplo, no Power BI, não funciona. E uma das coisas que não são legais é você ter essa coluna de total aqui, você ter essa informação de total. Por quê? Porque não é legal você ter cálculos feitos aqui dentro do Excel. Porque cálculos é para você fazer dentro do Power BI. Porque senão, como o total está como uma informação adicional, por exemplo, então é como se além das vendas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, etc., você ainda tivesse informação das vendas de total. Então corre risco de você acabar duplicando os números. Então, por exemplo, imagina que você vendeu, sei lá, 100 mil reais, lá na tabela vai aparecer que você vendeu 200 mil. Por quê? Porque ele vai somar as vendas de janeiro até dezembro e ainda vai somar com o total. Então ele vai contar a mesma informação duas vezes. Então a gente já não vai querer ter o total, não vai querer ter células mescladas, vai querer separar cada informação em uma coluna bonitinho, e é isso que a gente vai fazer bem passo a passo. Vamos lá então. Eu vou fechar aqui essa planilha e a gente vai abrir o nosso Power BI para começar a trabalhar em cima dele. Então deixa eu fechar aqui essas duas planilhas, abrir o Power BI em branco e vamos trazer a nossa tabela do Excel para trabalhar aqui em cima. Então vou vir aqui na guia página inicial, pasta de trabalho do Excel e vou importar aqui, ó, na aula de hoje, base vendas e vou abrir. E lembrando que ela vai ter aquela pré-visualização, né, com a planilha, então eu posso clicar aqui para ver a planilha. Aqui do lado vai ter essa pré-visualização, vou marcar com um checkzinho, clicar em transformar dados para poder editar a nossa tabela. Beleza, e aí ele abriu o Power Query aqui pra gente. Só que quando ele abre o Power Query, a gente já começa a ver os problemas que vão acontecer. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, renomear a base de dados para não ficar com esse nome planilha 1 genérico. Então vou mudar aqui para base vendas. Beleza, base vendas. Segunda coisa, agora, quando você for editar a sua tabela, a primeira coisa que você precisa ter em mente, remova todas as informações desnecessárias. Então, tudo que for coluna inútil, linha inútil, primeira coisa, você já vai cortar essas informações. Então, por exemplo, vamos começar pelas colunas inúteis. O que é coluna inútil? Lembra? Aquela coluna de total, por exemplo, a gente falou que é inútil, porque cálculos a gente faz pelo Power BI, não é para a gente trazer cálculo pronto do Excel, senão ele pode acabar duplicando a informação e tudo mais. Porque eu vou somar as vendas normais com o total que já está calculado e vai ficar uma zona. Então, a primeira coluna é inútil? Não, porque a primeira coluna tem o ano aqui, ó, 2022, depois 2023, depois 2024 e assim por diante. A segunda coluna é inútil? Claro que não. Nenhuma das colunas que está aqui, de fato, até a coluna de dezembro, nenhuma delas é inútil. A coluna de total é inútil, então vamos deletar ela. Vamos clicar nela, dar o delete. Perfeito. Além disso, a gente tem linhas inúteis? Temos linhas inúteis. O que são as linhas inúteis? Vamos lá. Vamos tentar pensar aqui nas linhas. Ó. A primeira linha é inútil? Claro que não. Ela tem dados aqui, por exemplo, de ano, de cidade, de quanto que eu vendi em cada mês e tudo mais. Segunda coluna é inútil? Não, apesar de ter as duas primeiras células vazias, ela tem aqui o faturamento, por exemplo, 2022 no Rio de Janeiro e tudo mais. O que é linha inútil? Vamos voltar lá no Excel e pensar juntos aqui. Ó. Vou abrir aqui a base de dados da aula de hoje. Então, abrindo a planilha aqui de base e vendas, o que é linha inútil? Linha inútil, por exemplo, olha só,
aqui, depois da primeira tabela de 2022, a gente tem uma linha completamente em branco, então a gente tem linha em branco, e além de ter linhas em branco, a gente tem o cabeçalho se repetindo, tá vendo? Ó, cidade, indicador, janeiro, fevereiro, março. Depois, aqui em 2024, cidade, indicador, janeiro, fevereiro, março e linha vazia. Então, a gente tem que remover quais informações, quais linhas? Linha que está completamente vazia e linha que está com os cabeçalhos, porque o cabeçalho eu só preciso uma vez na tabela, não precisa ficar repetindo o cabeçalho a cada ano, que não faz o menor sentido. Então vamos lá, voltando aqui no nosso Power BI. Os cabeçalhos originais que a gente precisa já estão aqui, cidade, indicador, janeiro e tal. Então, como é que eu faço para deletar o que eu preciso? Por exemplo, a linha 22, olha só, a linha 22, ela está inútil, porque ela está com o cabeçalho se repetindo, a cidade, indicador, janeiro e tal. Depois, aqui a linha 44 também, cidade, indicador, janeiro e tudo mais. Então eu preciso deletar essas linhas. Antes de deletar essas linhas, vamos deletar primeiro as linhas vazias, que estão completamente vazias, que vai ser a parte mais rápida, né? Olha só, essa linha 21 está completamente vazia, essa linha 43 está completamente vazia. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça para ver quais linhas são. É só vir aqui na guia página inicial, reduzir linhas, remover linhas e remover linhas em branco. Pronto, olha só, aquela linha que estava vazia já não existe mais. Antes aqui da linha de cidade indicador tinha uma linha vazia, agora não tem mais. Antes aqui de 2024 também tinha uma linha vazia, não tem mais. Agora tem que tirar as linhas que tem o cabeçalho. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu preciso pedir para ele eliminar todas as linhas onde, por exemplo, na segunda coluna esteja escrito cidade. Então aqui está escrito cidade, manda essa linha embora. Aqui embaixo, por exemplo, está escrito a palavra cidade, manda essa linha embora, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na coluna de cidade, que já está com cabeçalho, e aí ele tem todas as cidades aqui, ó. Então ele tem Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e tal, só que ele tem uma cidade chamada cidade, que eu quero excluir porque são os cabeçalhos das próximas tabelas. Então eu vou desmarcar essa opção aqui, cidade, ó, desmarquei, dei o OK. Agora eu não tenho mais linhas de cabeçalho se repetindo. Por quê? Porque agora eu pedi para ele justamente não ter aquela informação onde estava escrito cidade. Então pronto, já não tenho mais cabeçalho se repetindo, não tenho mais linha vazia, não tenho mais coluna inútil. Agora o que a gente tem de problema? Então a gente removeu colunas inúteis, linhas inúteis. Agora você vai preencher os espaços vazios. Então você vai preencher as informações que estão faltando. O que está faltando? Tudo isso aqui, até chegar, ó, vamos lá. Tudo isso aqui até a linha 20, até a linha 20 é referente às vendas de 2022. Por quê? Porque a partir da linha 21 para baixo são as vendas de 2023. Então, da linha 1 até a linha 20 é referente às vendas de 2022. Então eu quero que ele pegue essa informação de 2022 e repita. Então aqui vai ser 2022, aqui vai ser 2022, aqui 2022, aqui 2022. Porque eu não posso ter essas células vazias, eu preciso ter alguma informação aqui. E como essa é uma coluna que vai ter os anos, por exemplo, das vendas, eu preciso que aqui esteja escrito 2022. Alô, mas vai aparecer 2022 escrito várias vezes? Sim, porque essa primeira linha é referente às minhas vendas de 2022. Essa segunda linha é referente às vendas de 2022 e assim por diante. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Esse é um cenário comum de acontecer no Power Query, de você, por exemplo, trazer células mescladas, consequentemente você precisar pegar a primeira célula e repetir elas para baixo. Só que como é que ele vai saber? Ele vai repetir até encontrar uma célula preenchida. Quando ele encontrar uma célula preenchida, ele vai parar. Então ele vai parar logo antes do 2023. Ele vai parar aqui, beleza? Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, nessa primeira coluna, vou clicar nela com o botão direito, aqui no cabeçalho, e aí a gente tem essa opçãozinha aqui, ó, de preenchimento, tá vendo? Preenchimento para baixo. Por quê? Aí ele vai pegar as células e aí ele vai pegar todas as células vazias e ele vai preencher com a informação que está em cima. E aí eu vou clicar aqui, ó, preenchimento para baixo. Então ele vai pegar o 2022 e vai puxar para baixo. Vai pegar o 2023 e vai preencher para baixo. Vai pegar o 2024 e preencher com tudo que está vazio embaixo. Então, ó, preenchimento para baixo. E olha só que legal. 2022 ele preencheu até chegar aqui na linha 20, que era a última informação que estava vazia na sequência. Depois de 2023, ele preencheu tudo na sequência até chegar em 2024, que ele preencheu tudo na sequência. Então, já ajustamos a primeira coluna. Falta só renomear ela aqui, ó. Vou renomear para ano. Beleza. Agora, na segunda coluna, a mesma coisa. A gente tem células mescladas. Então, mesmo problema. Primeira célula vai estar preenchida, a segunda vai estar vazia. A primeira vai estar vazia, as outras vão estar primeira vai estar preenchida, as outras vão estar vazias. Então, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa. Botão direito aqui na coluna de cidade, preenchimento,
para baixo. E ele vai preencher, ó, Rio de Janeiro com a célula de baixo, São Paulo com a célula de baixo, Belo Horizonte com a célula de baixo. Então, já está caminhando bem, está começando a caminhar bem. Agora, outro ponto que a gente precisa ter, que é o seguinte, vamos lá. Agora, a gente tem a coluna de ano, de cidade, de indicador e assim por diante. Pensa junto comigo. Agora você vai ter que pegar os dados que a gente falou, que estão distribuídos na horizontal, ou seja, em colunas, a gente vai ter que colocar elas na disposição de linhas. Por quê? Porque eu tenho aqui, por exemplo, ó, janeiro e as vendas de janeiro, depois fevereiro e as vendas de fevereiro, mas não deveria estar assim, deveria estar janeiro, e aí depois fevereiro, e depois março, depois abril, depois maio, não deveria estar uma coisa do lado da outra, porque lembra, uma base de dados, cada linha é uma transação nova, uma transação diferente. Eu não deveria ter informações de janeiro, fevereiro e março todas misturadas na mesma linha. Não, eu preciso ter uma coluna que me diga as vendas, e a primeira vai ser de janeiro, a segunda de fevereiro, a terceira de março e assim por diante. Então, dessa coluna de janeiro até a coluna de dezembro, eu preciso reorganizar os dados aqui. Como é que eu faço isso? Vai selecionar todas essas colunas de janeiro até dezembro. Então você pode clicar aqui na coluna de janeiro, depois segurar o Shift e ir com a setinha para a direita. Beleza? Você pode fazer dessa forma. Ou outra forma de fazer é vir aqui em janeiro, depois ir até dezembro, segurar o Shift e clicar em dezembro. Porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar de janeiro até dezembro. Beleza? Show! Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui com o botão direito em cima de qualquer uma dessas colunas e eu vou falar para ele o seguinte, olha só, Power BI, tá vendo essas colunas aqui? Eu quero colocar elas em outra disposição. Ao invés de colocar elas dispostas em colunas, eu quero colocar elas dispostas em linhas. Então, ao invés de elas estarem dispostas na horizontal, quero colocá-las dispostas na vertical. Ele vai reorganizar as informações. E aí, eu quero fazer isso com a informação aqui com essa opção aqui, ó, transformar essas colunas em linhas, beleza? Show! Então, botão direito, transformar colunas em linhas. Olha só o que ele fez. Ele criou uma coluna que vai ter só os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e tal, e do lado ele colocou aqui pra gente o valor daquele mês. Então, a quantidade vendida em janeiro foi 402. A quantidade vendida em fevereiro foi 343 e assim por diante. Então já está começando a ficar melhor. Então a gente já tem uma coluna de ano, uma coluna de cidade, uma coluna de mês, que eu vou até mudar um nome aqui, ó, vou colocar mês. Só que essa coluna de valor, ela ainda está com duas informações misturadas, né? Ela está, por exemplo, aqui com quantidade vendida e faturamento, ó, tá vendo? Quantidade e faturamento na mesma coluna. Então, o que eu tenho que fazer? Na verdade, eu precisava ter uma coluna só com os faturamentos e outra coluna só com as quantidades vendidas. Então, essa coluna aqui que tem quantidade e faturamento, essas informações aqui, eu precisava ter uma coluna de quantidade e uma coluna de faturamento. E agora é um pouco do contrário do que a gente acabou de fazer. O que a gente acabou de fazer? Pegar uma informação que estava disposta em várias colunas e transformar em linhas. Agora eu quero fazer o contrário. Por quê? Lembra que eu falei que cada informação tem que ser uma coluna separada? Então, quantidade tem que ser uma coluna. Faturamento tem que ser uma outra coluna. Ou seja, agora eu estou querendo fazer o contrário. Ao invés de pegar colunas e separar em linhas, eu quero pegar informações que estão em linhas. Então, eu tenho quantidade e faturamento divididas em linhas aqui. Eu quero separá-las em colunas. Então, uma coluna com faturamento, outra coluna com quantidade. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai clicar nessa coluna aqui, indicador. Ah, bom, mas e a coluna dos números aqui? A coluna dos números vai entrar nesse jogo também. Mas primeiro eu preciso selecionar qual é a coluna que vai identificar as informações. A coluna que vai identificar as informações é essa coluna, que eu sei o que é quantidade e o que é faturamento. Se eu clicar na coluna de número, por aqui eu não sei nada. Então, primeiro vamos clicar na coluna indicador, que tem aqui o que é cada coisa. E aí a gente vai vir aqui na opção, na guia transformar, e dessa guia transformar, a gente tem o que a gente chama de coluna dinâmica. O que é coluna dinâmica? É pegar tudo que eu tenho nessa coluna e transformar em colunas separadas. Então, por exemplo, quantidade vai virar o cabeçalho de uma coluna, faturamento vai virar o cabeçalho de outra coluna. Então, coluna dinâmica é pegar os dados que estão dispostos em linhas e separar em colunas diferentes. Tudo bem? Então, é reorganizar os dados para, ao invés de estarem dispostos em linhas, né, quantidade e faturamento, ficarem dispostas em colunas, uma do lado da outra.
ao invés de uma embaixo da outra. Então vira aqui, ó, coluna indicador, guia transformar, botão coluna dinâmica. Só que agora você tem que falar o seguinte, ó, você está pedindo para separar uma coluna de quantidade e outra coluna de faturamento. Só que ele precisa saber qual vai ser o conteúdo, quais vão ser os números, qual vai ser o conteúdo que vai ficar ali dentro da coluna de quantidade e de faturamento. O conteúdo é o conteúdo que está nessa coluna chamada de valor. Então vou pedir para ele, olha só, a coluna que vai ter o conteúdo vai ser a coluna de valor. Então vou clicar aqui em valor. E aí, nessas opções avançadas, ele até pergunta se a gente quer fazer algum tipo de agregação, né, de resumo. Então se eu quero somar os números. Não quero somar nada. Então você vem aqui, ó, nessas opções avançadas e você coloca não agregar. Eu não quero resumir, não quero mudar os dados, não quero fazer conta nenhuma. Eu quero deixar os dados do jeito que eles estão e simplesmente reorganizar. Então, falei para ele que eu quero pegar a coluna de indicador, separar em várias colunas. O conteúdo que vai ter ali dentro é o conteúdo que está na coluna chamada valor e vou dar OK. Olha só o que ele fez agora. Ele criou para mim uma coluna de quantidade, outra coluna de faturamento com os dados aqui dentro. Então agora a gente já começa a ter os dados exatamente do jeito que a gente precisa. Uma coluna de ano, uma de cidade, uma de mês, uma de quantidade e uma de faturamento. E a gente não tem mais dados vazios, não tem mais informações faltando, não tem mais colunas e linhas desnecessárias, não tem mais várias informações dentro de uma mesma coluna, não tem mais quantidade de faturamento na mesma coluna. Não. Agora o que falta? Só edições comuns e simples. Por exemplo, lembra que cada coluna tem que ter um tipo de dado, se é número, se é texto, se é data e assim por diante. Essas colunas de quantidade de faturamento estão sem tipo definido, está escrito ABC123. Tem que fazer o quê? Clicar aqui e falar que vai ser um número decimal. Mesma coisa aqui no faturamento, ó. Trocar aqui para número decimal, para ele saber que eu vou usar para fazer conta e assim por diante. E aí, uma coisa que a gente pode fazer para facilitar é o seguinte, ó. Aqui a gente tem uma coluna de ano e uma coluna de mês. Só que o ideal é você, na sua base de dados, sempre ter uma coluna com data. Porque eu não tenho nenhuma coluna com data. Então, por exemplo, eu queria ter uma coluna que representasse a data. Então, por exemplo, uma coluna que dissesse, por exemplo, abril de 2022 poderia ser uma data referente a 1º de abril de 2022, agosto, 1º de agosto de 2022, dezembro, 1º de dezembro de 2022. Por quê? Porque senão você não vai ter nenhuma coluna de data para, por exemplo, criar um gráfico ao longo do tempo direitinho e tal. Então é legal a gente ter sempre uma coluna de data. De novo, se eu só tenho o ano e o mês, eu não tenho uma data específica, não tem problema. Eu vou representar ela como sendo o dia 1º do mês. Então 1º de abril de 2022 e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar basicamente e eu vou usar essas colunas para criar essa nova coluna de data, por exemplo. E aí como é que eu vou fazer isso? Para a gente não tomar muito tempo com isso, você já viu uma opçãozinha chamada de coluna de exemplos, para eu preencher a coluna do jeito que eu quero, sem ter muito trabalho. Então, ó, adicionar coluna, coluna de exemplos, e eu vou colocar essa coluna aqui como, por exemplo, 01 barra. E aí, só não vou colocar 04 porque ele não vai entender. Essas colunas de exemplo tem que ser baseado com coisa que eu tenho aqui. Então, ó, tem que colocar 01 barra abril barra 2022, porque abril é uma informação que eu tenho aqui, 2022 é uma informação que eu tenho aqui, a única coisa nova é o 01, que eu quero que ele replique para os outros. Vou dar o Enter aqui agora, olha só que legal, ele já colocou 01 de agosto de 2022, 01 de dezembro de 2022. Vamos dar um OK aqui, vamos ver como é que vai ficar. Ó. Só que não ficou como data, né? Ele ficou como número, como texto, na verdade. Será que se eu chegar aqui e trocar para data vai funcionar? Olha só que massa. Ele identificou abril como mês 4, agosto como mês 8. Então era só a sacada da gente não colocar 04 ali do início, senão ele não ia entender, putz, da onde você tirou 04, porque aqui é um texto ainda. Mas a partir do momento que está naquele formato de 01 barra abril barra 2022, 01 barra agosto barra 2022, se eu tentar trocar para data, ele já vai identificar. E eu vou trocar aqui para data, certinho. E eu posso, se eu quiser, excluir a coluna de ano, excluir a coluna de mês, só não vou excluir só para a gente conseguir visualizar o resultado da tabela final. Para a gente colocar certinho lá no Power BI, lembra, vou lá na guia página inicial, clicar aqui no botão fechar e aplicar, ele vai carregar essas modificações perfeitas, certinhas, aqui para dentro do Power BI. E ó, já está com toda a tabela aqui bonitinha, com o ano, a cidade, o mês e assim por diante. Posso até colocar a data aqui, ó, se eu quiser em ordem crescente, que ele vai mostrar aqui todas as vendas de acordo com
o mês, de acordo com a quantidade, faturamento em cada uma das cidades. E aí, lembrando, tudo que a gente faz no Power Query, ele fica armazenado justamente para a gente poder atualizar com as próximas informações. Então vamos fazer isso, vamos testar, colocar novas vendas ali dentro. Então eu tenho 2022, tenho 2023, tenho 2024. Eu vou copiar a tabela de 2024, eu vou criar uma fictícia aqui de 2025. Então, olha só, eu vou copiar essa tabela, ó, Ctrl C, vou colocar aqui embaixo, de 2024, Ctrl V. E só vou trocar o número aqui para 2025. E tá bagunçado igual, células mescladas, informações misturadas na mesma coluna, a coluna de total aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui, voltar para o Power BI, clicar, ó, lembra que aqui ele ainda não atualizou, tá só até 2024. Mas eu vou clicar no botão de atualizar e deixar ele fazer a própria mágica aqui sozinho. Então, olha só, atualizado bonitinho até 2025, com todos os dados perfeitinhos, certinhos. Por quê? Porque lembra, quando a gente faz as edições lá no Power Query, ele já deixa salvo aqui as etapas aplicadas. Então ele sabe que para as próximas vezes é só ele usar a mesma lógica que aí ele vai conseguir seguir e tratar os novos dados aqui. Então, cara, isso aqui é um conhecimento que você precisa ter. E na próxima aula, a aula vai ser para fechar com chave de ouro esse curso básico aqui de Power Query, super importante, porque a gente vai aprender a juntar várias planilhas em uma só, que até agora a gente só trabalhou com uma base de dados. Só que se você tiver várias bases de dados, uma base de dados para 2022, outra para 2023, outra para 2024. Então a gente vai ver como importar vários arquivos de uma vez, como juntar arquivos, como juntar abas e definitivamente você precisa saber, porque senão daqui a pouco você pode se deparar com várias tabelas e não saber juntar e também ficar empacado. Mas olha só que a gente aprendeu na aula de hoje, muito irado isso aqui, vai te ajudar demais aí nos seus projetos. E lembrando que na próxima aula a gente vai ver esse conteúdo super importante de trabalhar com várias bases de dados. Então, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gostou dessa aula e se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas aulas. E lembra que aqui na descrição do vídeo tem o link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar aprendendo ainda mais além dessa aula. E eu te espero na aula seguinte do nosso curso básico de Power Query.